Hello, people! E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo bem com os familiares de vocês. E essa é a nossa primeira videoaula para darmos continuidade à nossa matéria. Bom, e o assunto, como vocês podem ver, é termometria. Termometria, o nome é bem sugestivo. O que estuda termometria? A termometria estuda o estado de agitação das partículas de um corpo. Então, se um corpo ele está com baixa agitação, é porque a temperatura dele está baixa. A tendência é que as partículas dele estejam bem menos agitadas. Se um corpo está com médias temperaturas, o grau de agitação dele está no meio termo. E se um corpo está com alta temperatura, existe uma alta agitação nas suas partículas. Então, isso é caracterizado muito pelos estados físicos. Se eu estou com baixa temperatura, o corpo está no estado sólido, ou seja, mais rígido, as partículas estão uma próximas das outras. Se eu estou no estado líquido, por exemplo, o corpo está mais fluido, as partículas estão próximas, mas nem tanto. Se eu estou no estado gasoso, as partículas já estão totalmente dispersas, ok? E como eu falei, eu tenho os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então, a gente precisa, nessa etapa, ter conhecimento de algumas nomenclaturas, como, por exemplo, quando um corpo está no estado sólido e passa para um estado líquido, qual é o nome dessa transformação? Então, agora a gente vai ver quais são os nomes dessas transformações para quando eu falar, vocês não sentirem dificuldade. Então, por exemplo, para eu passar do estado líquido para o estado, do estado sólido para o estado líquido, eu tenho a fusão, que é o quê? É um corpo mudando de estado físico. Quando eu mudo do estado líquido para o gasoso, eu tenho a ebulição. Agora, se eu estou voltando do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho a condensação. E do estado líquido para o estado sólido, eu tenho a solidificação. Beleza? Então, sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, ebulição. Gasoso para o líquido, condensação. Líquido para o sólido, solidificação. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai ver escalas termométricas, o que são essas escalas? Elas são as graduações dos termômetros. Então, eu tenho termômetros em Fahrenheit, termômetros em graus Celsius, termômetros em Kelvin. Ou seja, a gente falou lá na nossa primeira aula sobre as grandezas e sobre suas unidades. A grandeza temperatura, ela tem 3 unidades mais conhecidas. Existem outras? Existem, mas essas 3 é que nós vamos falar. Então, vamos pegar como base a água. A água, a gente conhece muito bem o comportamento dela. Então, vamos supor, eu tenho um termômetro aqui na escala de Celsius, graus Celsius. Esse termômetro, ele é graduado de maneira que eu tenho ponto de fusão, ou seja, aonde a água muda do estado sólido para o estado líquido, e tenho ponto de ebulição, ou seja, o ponto em que a água muda do estado líquido para o estado gasoso. Ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Ok? Temos um termômetro na escala de Fahrenheit. Na escala de Fahrenheit, a gente vai ver uma diferença. O ponto de fusão, se a gente tirasse um termômetro que está num recipiente a 0 graus Celsius e a gente colocasse um termômetro de escala Fahrenheit, o que a gente veria? A gente veria a temperatura em 32 graus Fahrenheit. E num
termômetro que tivesse na temperatura de 100 graus Celsius. Quanto que a gente veria nessa escala de Fahrenheit? 212 graus Fahrenheit. Então, note que essas temperaturas, elas são referentes ao ponto de ebulição e ponto de fusão da água. Então, nota que já dá uma diferença aí nas escalas. Mas vamos olhar agora a escala de Kelvin, porque a escala de Kelvin, se a gente observar, olha a temperatura do ponto de fusão da água, 273 Kelvin. E o ponto de ebulição, 373. Nota que não tem o símbolozinho de grau do lado, porque a gente não fala na escala de Kelvin em graus Kelvin, a gente só fala Kelvin. Por quê? Porque Kelvin é uma escala absoluta. O que significa ser uma escala absoluta? Significa que o zero dela, o zero Kelvin, é o ponto de menor energia possível que um corpo pode ter. Ou seja, é o ponto em que as moléculas estão literalmente quase, se não totalmente, estáticas. Beleza? Então, nota que essas temperaturas, elas se equivalem, elas se equiparam. Então, os 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit, que equivale a 373 Kelvin. Então, eu posso fazer essas conversões. Como que eu faço essas conversões? Por meio das expressões que vocês veem aí. Então, eu tenho a primeira expressão. Se eu quiser transformar de Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Celsius, tá? Pode ser uma ou outra. Então, a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Se eu quiser converter temperatura em Kelvin para temperatura em Fahrenheit, ou vice-versa, também vale. A temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Agora, a de Celsius para Kelvin é a mais fácil e vice-versa. Por quê? Porque se eu tenho uma escala em Celsius e para passar para Kelvin e vice-versa, é só eu somar ou subtrair por 273. Vamos ver dois exemplos? Esses dois exemplos que temos aqui. 25 graus Celsius eu quero passar para graus Fahrenheit. Bom, a gente sabe que a temperatura em Celsius dividida por 5, ela tem que ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, ele já deu a temperatura em graus Celsius. É quanto? 25. Então, eu vou substituir aonde é a temperatura de graus Celsius. Então, 25 sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, ó, 25 dividido por 5, olha que maravilha. 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, ó, o 9 está dividindo, passa para o outro lado, fazendo o quê? Multiplicando. 5 vezes 9 dá quanto? 45. 45 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32. E o 32 aqui está subtraindo. Tem que passar para o outro lado? Somando. Então, vai ficar 45 mais 32 é igual à temperatura em Fahrenheit. Então, 32 mais 45, 77. Essa é a temperatura em Fahrenheit. Então,
Qual é a resposta? 77 graus Fahrenheit. Beleza? Então, 25 graus Celsius equivalem a 77 graus Fahrenheit. Agora, eu quero passar 300 Kelvin para Fahrenheit. Como é que eu faço? Deixa eu apagar isso tudo aqui. Apagando tudo para não embolar nossa mente. O bom da videoaula é que você vai poder fazer o quê? Voltar quando quiser. Então vamos lá, apagando. Apaguei. Então 300 Kelvin. Que fórmula que eu vou utilizar? Aquela de temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5 igual ao quê? A temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, temperatura em Kelvin, 300 menos 273 dividido por 5 tem que ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Peço perdão a vocês, mas o computador parou a gravação do nada no meio em que a gente estava resolvendo o exercício. Mas paramos em que ponto? No ponto em que 300 menos 273 sobre 5 tem que ser igual a TF menos 32 sobre 9. E aí, 300 menos 273 dá quanto? Quem respondeu 27 acertou. Então, 27 sobre 5 tem que ser igual a TF menos 32. 27 sobre 5, quanto é que dá? Quem também respondeu 5,4 acertou. Então, 5,4 é igual a... Faltou aqui, perdão, sobre 9, tá, gente? TF menos 32 sobre 9. Agora, o 9 está dividindo. Passa para o outro lado, fazendo o quê? Multiplicando. Então, eu escrevi um pouquinho grande aqui em cima para a gente começar. Então, apagando ali em cima. Vai ficar 5,4 vezes 9. 9 vezes 5 dá 45. Então, a gente já sabe que vai dar um número um pouquinho maior do que 45. Então, dá quanto aí? Responde para mim. Para eu não ouvir, no caso. 48,6. Então, 48,6 é igual a TF menos 32. Então, o 32 está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então, TF vai ser igual a 48,6 mais 32. Vou apagar aqui ao lado. Que dá quanto? 32 mais 48,3, 80,6. Então, 80,6. O que? Graus Fahrenheit. Beleza? Então, nós vamos encerrar nossa videoaula por aqui. E vou pegar aqui minha colinha para os exercícios para vocês fazerem. Para vocês fazerem aí em casa, página 369, somente o número 3.
página 370, o número 9 e o número 11, tá? O número 11 é um pequeno desafiozinho para vocês. Então, mas nada muito difícil não. Então, página 369, número 3 e página 370, número 9 e o número 11 como desafio. Beleza? Abraços e até a próxima.